Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Estou muito grato a Deus por esta noite aqui, em que o Senhor nos concede mais uma vez estar na sua presença. Também quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, que é um homem de Deus, que é um homem em quem eu me espelhei para me tornar um homem também, para a honra e glória do Senhor. E dou graças a Deus pela vida desse homem, porque ao me espelhar nele, para a honra e glória de Deus, tive sucesso na minha família também. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. É um texto bem conhecido dos irmãos. E Deus, Ele tem sempre falado aos nossos corações acerca desta questão do Evangelho do Reino, amém? Mateus capítulo 24, versículo 14, os irmãos encontraram. Diz assim a palavra de Deus: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite, agradecendo por essa palavra, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por esta palavra que é abençoada, que é rica, que é viva, meu Deus, que é eficaz. Nessa noite, ó Senhor, eu te rogo que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações. Eu te rogo, ó meu Deus, que o Senhor repreenda todo espírito, ó Deus, que cega o entendimento, que tampa os ouvidos, todo espírito maligno que se agarra dentro do coração. Meu Deus, somente Tu podes quebrar os corações nessa noite aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nos dá vitória, porque o Senhor é Rei, e aqui neste lugar somente Jesus de Nazaré reina. Em nome de Jesus, Senhor, aqui está o Teu povo. Alimenta-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já meditamos bastante sobre o reino de Deus ontem à noite, ali em que tivemos um culto maravilhoso em Águas Compridas, em uma de nossas congregações em Olinda. E nessa noite o Senhor também novamente chama a atenção da sua igreja para o Evangelho do Reino e para a proclamação do Evangelho do Reino. Amém? Nós lemos o texto em Mateus capítulo 24, versículo 14, e a importância de nós falarmos sobre o reino de Deus e sobre o Evangelho do reino de Deus é porque nós vivemos nesses tempos, irmãos, um período de apostasia geral e morte espiritual de muita igreja, de muitas pessoas, de muitos cristãos. E muitas vezes quando você diz que é cristão, quando você diz que é evangélico, há muitos anos atrás as pessoas tinham uma certa admiração, um certo respeito, mas hoje as pessoas olham para você dizendo em seus corações: é um hipócrita.
por isso que a mensagem do Evangelho do Reino é tão importante nesses dias. Se você olhar no seu texto de Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu estou falando desse tipo de apostasia aqui. O amor de muitas pessoas por Jesus já se esfriou, mas muitas pessoas continuam dizendo que fazem parte dessa religião, continuam dizendo que são cristãos, continuam confessando que acreditam em Jesus, continuam dizendo que a sua fé está em Deus, que creem em Deus, mas como a iniquidade ela se espalhou, como o pecado ele se multiplicou, o amor dessas pessoas já sumiu, desapareceu por Deus, esfriou. E no versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Somente se nós, irmãos, continuarmos na nossa fé, na nossa convicção, no nosso entendimento do que é realmente viver o reino de Deus, é que nós seremos salvos e viveremos no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando Jesus faz um contraste entre esse período de apostasia, ele diz: mas este evangelho do reino, este será pregado em todo o mundo, a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Mas você vai encontrar por aí muitos tipos de evangelho. Se você der uma boa analisada nas igrejas e se você der uma boa caminhada por aí, não precisa ir muito longe, aqui dentro de Recife mesmo, você vai encontrar evangelhos de todos os gostos e para todos os tipos de pessoas, evangelhos para brancos, evangelhos para pretos, evangelhos para pessoas que se afirmam trans, evangelhos para petistas, evangelhos para bolsonaristas, evangelhos para ricos, para pobres, para toda a qualidade de pessoas você vai encontrar evangelhos. Aqui na Igreja de Cristo no Brasil, na Rua dos Craveiros, é pregado o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Ainda que custe a nossa liberdade, ainda que custe a nossa vida, ainda que custe o nosso prestígio diante da sociedade, não estamos preocupados com a aprovação do povo, muito menos com a aprovação do governo. Estamos preocupados em agradar e glorificar ao Senhor Deus, porque o reino é dele, a glória é dele. Quando ele romper esses céus e bater o seu cetro de ferro na terra, não haverá Brasil, não haverá Estados Unidos, não haverá Argentina, tudo será do Senhor Jesus. E é por isso que nós anunciamos esse evangelho do reino, porque o reino do Senhor Jesus, o seu reinado já começou. Amém? Mas um dia ele se apresentará fisicamente a toda a humanidade. Irmãos, essa mensagem ela é extremamente importante, porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando nós lemos as histórias de Jesus, nós vemos que o reino dos céus foi um dos temas que Jesus mais abordou durante a sua vida aqui na terra. Toda hora você vê Jesus fazendo uma parábola e dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a... e começa a contar uma história. O reino dos céus é semelhante a... e começa a contar outra história. Era uma mensagem central na vida de Jesus, era falar sobre o reino dos céus. E portanto a minha mensagem, a tua mensagem mais importante é falar do evangelho do reino. Irmãos, quando nós começamos a analisar na Bíblia Sagrada o que é o reino de Deus, ontem nós falávamos ali naquela rua sobre como Jesus vem vencendo e para vencer, e como ele trará a sua vitória final na terra, estabelecendo o seu reino entre nós e fazendo de todo o mundo o seu próprio governo.
Mas nessa noite eu quero trazer para você os princípios que realmente regem o que é o reino de Deus, como é viver dentro do reino de Deus. Ao fim da história, ao fim da mensagem, viver dentro do reino de Deus é basicamente o que é realmente ser um filho de Deus, o que é realmente estar dentro do reino de Deus. E quando Jesus ele começa a falar, pela primeira vez que Jesus ele abre a sua boca e ele menciona o reino de Deus, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, e Jesus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro princípio para que nós possamos viver dentro do reino de Deus, não é só abrir a boca e dizer, eu faço parte do reino de Deus. Deixa eu dizer uma história para você. Essa história de alguém dizer assim, eu quero que você me reconheça como tal coisa e me chame por tal nome, isso aí não funciona no céu não. Amém? Se você chegar para Deus e disser assim, meu nome social é tal, problema seu. No reino dos céus são os princípios de Deus. Então se eu só abrir a boca e disser assim, eu me considero parte do reino dos céus, problema seu. Você tem que realmente provar que é. Problema meu, eu tenho que provar que eu realmente sou. Eu tenho que ser aprovado por Deus para eu realmente fazer parte do reino dos céus. Eu não tenho como fazer parte se eu não, aceitar o primeiro princípio do que é estar no reino dos céus. E sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque você chega muitas vezes para pregar. Você pode chegar aí em qualquer bar desse, se sentar numa mesa e começar a conversar com as pessoas e dizer, falar para elas sobre Deus, elas vão dizer assim, eu amo muito Deus, eu sou de Deus, irmão. Mas dizer é muito barato, falar é barato. Mostre, me mostre. Amém? Dizer, qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa. Me mostre. Mostre para o Senhor. Mostre para Deus que você é dele. E o primeiro princípio para estar no reino de Deus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é possível viver no reino de Deus sem arrependimento. Crentes, pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, todas as pessoas da terra têm que seguir esse princípio. Mesmo aqueles que já estão dentro do reino precisam se arrepender todos os dias. O arrependimento é uma prática diária daquele que está dentro do reino de Deus. Uma prática constante, diária, de reconhecimento. O principal objetivo de Deus ao enviar o Espírito Santo para as nossas vidas era nos convencer do pecado. Se eu estou pouco convencido do meu pecado, eu não tenho tido muito contato com o Espírito Santo, porque o principal fator que prova que eu estou tendo uma vida, um relacionamento com o Espírito Santo, é que eu estou me arrependendo e encontrando pecado em mim todo o tempo. Amém? É isso que prova que eu estou vivendo uma vida com Deus. É isto que prova que eu estou tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Eu estou constantemente me arrependendo. Eu estou constantemente encontrando os pontos onde eu tenho que melhorar. Eu estou constantemente encontrando os defeitos que habitam dentro dos quartos mais tenebrosos do meu coração. Quando nós começamos a viver uma vida com o Espírito Santo, Ele nos pega pela mão e Ele vai nos levando ponto a ponto da nossa vida e dizendo assim, você precisa melhorar aqui, você precisa se arrepender aqui, aqui você não está assim, aqui você não está assado, até que você esteja conforme a imagem de Cristo. Porque é isso que dá glória
a Deus. É isso que glorifica a Deus. E essa mensagem do Evangelho do Reino, ela é muito diferente, ela é terrivelmente diferente da mensagem que é pregada por aí em muitos lugares. Em muitos lugares você não precisa mudar nada, você não precisa deixar nada, você não precisa abandonar nada, você não precisa melhorar em nada. Simplesmente eles abrem a sua boca maldita para dizer: você é o melhor de tudo que Deus já criou nesse mundo, você é maravilhoso, você é incrível, você é poderoso, Deus está dentro de você, Deus mora em você. Mas como eu disse novamente, falar é barato, falar é fácil. Eu posso subir aqui e fazer uma pregação para vocês, eu posso ir lá em Águas Compridas e pregar para as pessoas, eu posso passar todo um mês pregando para vocês e ser um terrível hipócrita e sair daqui e viver uma vida miserável e pecadora e não ser nada daquilo que eu estou dizendo aqui. Porque falar é fácil. Só em eu falar aqui não significa que eu sou um homem de Deus. O que significa que eu sou um homem de Deus é a minha vida no dia a dia. É como eu estou diante de Deus quando eu estou sozinho. É como eu estou diante de Deus quando eu estou com a minha família. É como eu me comporto diante de Deus nos meus negócios. É como eu me comporto diante de Deus em relação à honestidade. É como eu me comporto em relação a Deus quando eu estou diante do pecado, quando eu estou diante das tentações. O meu comportamento é o que vai provar se realmente Deus está em mim ou não, se eu realmente faço parte do reino de Deus ou não faço. E o primeiro princípio para viver dentro do reino de Deus é se arrepender. O maior de todos os inimigos do ser humano está muito longe de ser o diabo. Muito, mas muito longe mesmo. Antes do diabo ser o seu inimigo, você tem um inimigo muito maior: seu coração orgulhoso. O meu coração orgulhoso. Quando Jesus chega ali em Jerusalém pregando essa mensagem: arrependei-vos, isso causa uma profunda admiração. Quem é esse homem? Que tipo de popularidade Jesus estava querendo alcançar, dizendo para as pessoas: arrependei-vos? Essa mensagem não atrai as pessoas. Mas quando o Espírito Santo toca no seu coração e mostra que você precisa se arrepender dos seus pecados, aí, meu amigo, não tem outra história. Você realmente vai se entregar para Jesus Cristo. E o outro princípio que nós vivemos quando nós estamos no reino dos céus está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No reino de Deus não existe nenhuma definição de poder tal qual as pessoas do mundo conhecem. As pessoas no mundo conhecem o poder de formas muito estranhas e deturpadas. Uma pessoa que tem autoridade no mundo, no governo, é uma pessoa que muitas vezes impõe a sua autoridade, que violentamente impõe o seu poder. Mas no reino de Deus as coisas não funcionam dessa maneira. Lá no mundo as pessoas confiam nas suas próprias táticas, nas suas estratégias, no seu conhecimento. Mas no reino de Deus nada funciona assim. Lá fora as pessoas confiam no seu talento, naquilo que elas podem fazer, naquilo que elas podem dizer. Mas no reino de Deus as coisas não funcionam assim. No reino de Deus, os pobres de espírito são aqueles que têm vez e voz para a obra do Senhor. Amém? E o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é ser humilde.
Ser pobre de espírito é aprender a viver uma vida humilde diante de Deus e diante do seu próximo. Amém? E de novo, esse outro princípio do reino de Deus, ele bate de frente com o nosso orgulho. Porque se existe uma coisa que o ser humano ele tem medo, é de se sentir inferiorizado por alguém. Amém? Todo mundo tem medo disso. Sabe, às vezes uma pessoa, ela é referência num determinado assunto. Isso acontece muito na empresa. Às vezes a pessoa é uma referência naquele assunto, e aí chega uma pessoa nova que sabe muito mais do que você. O coração começa logo a se atacar. A inveja começa logo a falar com você. Ela praticamente se personifica e se senta numa cadeira e começa a dizer a você: você tem que tirar essa pessoa daqui a qualquer custo, porque ela sabe mais do que você. Mas no reino de Deus não é assim. Amém? Quando chega alguém que sabe mais do que eu olho para essa pessoa e digo: glória a Deus. Eu vou me sentar aos pés dessa pessoa e vou aprender com ela. Me ensine tudo aquilo que você sabe, para que eu também possa ser abençoado na obra de Deus. Lá no mundo, quando o vizinho compra um carro que custa mais de 150 mil reais, o outro que tinha um de 100 mil vai começar a se atacar e vai dizer: eu preciso comprar agora um de 200, porque fulano comprou um de 150. Mas no reino dos céus não funciona assim. Quando o teu irmão recebe uma bênção, você se abraça com ele e chora de alegria com ele, porque a bênção do teu irmão é a tua bênção. Bem-aventurados os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito. Sabe, irmãos, uma pessoa, quando ela aprende a ser humilde, ela não é atacada por ninguém, porque ela não se sente atacada por ninguém. Amém? Às vezes tem pessoas que chegam assim para você e querem te colocar para baixo e faz assim: olha o meu relógio, olha essa camisa aqui, ó. Sabe onde foi que eu comprei essa camisa aqui? Num lugar que tu não pode comprar. Mas quando você vive debaixo do princípio da humildade, você diz: glória a Deus que o Senhor te abençoou com isso. E não vai para casa com a cara fechada e chateado porque não tem uma camisa igual ou melhor. Amém? Isso é viver dentro do reino de Deus. Isso é estar debaixo dos princípios divinos do reino de Deus. É tudo de muito diferente do que a gente vê no mundo. No mundo a gente vê uma competição constante. A gente vê no mundo uma gritaria, uma histeria. Sabe? Ninguém pode estar comendo um pedaço de carne seca que já tem que bater a foto. Porque é para o outro saber que ele está comendo carne. Nem que a carne seja de quinta e você está comendo ovo. Mas no reino de Deus, aquele que come ovo, que não come nem ovo, que só come arroz, ele continua feliz. Porque ele tem algo muito mais especial e muito melhor. Ele tem a presença do Espírito Santo. Ele tem a alegria do Senhor na sua vida. Ele tem a certeza de que ainda que nesse mundo ele não seja rico, um dia quando o Senhor Jesus vier, nós conheceremos uma verdadeira riqueza. Naquele dia, as pessoas que detêm as grandes fortunas do mundo olharão para o Senhor e dirão: sou um mendigo. Porque o Senhor Jesus, Ele não só tem o ouro e a prata do mundo, o universo é dele, até o que a gente não vê é dele. Muita coisa que a gente nem imagina que existe, nem sabe, é dele. Foi feito por ele, para a glória dele. E a humildade, ela é a consequência constante da santidade. Amém?
Quando você entra no reino de Deus e começa a viver uma vida de santidade e começa a se afastar do pecado, então a verdadeira santidade, presta atenção no que eu estou dizendo, a verdadeira santidade nos conduz à humildade. A falsa santidade nos conduz à arrogância. Olha para o irmão e diz assim: olha só, olha a roupa que ele usa, olha a roupa que ela usa, muito vulgar. Ainda bem que eu não sou assim. Olha só como ele fala, que boca suja. Ainda bem que eu não sou assim. Estou aqui num nível, numa plataforma superior. E a verdadeira santidade não faz isso. A verdadeira santidade, quando vê alguém em pecado, ela se derrama de lágrimas por dentro, dizendo: Senhor, eu queria que essa pessoa fosse salva e usada no seu reino para transformar outras vidas e para que o diabo não tivesse nenhuma chance na vida dela e nem destruísse a vida dela dessa forma como ele está fazendo. E em vez de olhar para a pessoa como se ela tivesse lepra, a verdadeira santidade e humildade, ela se aproxima da pessoa mostrando Jesus e não mostrando você, mostrando Jesus que é perfeito. Em Mateus capítulo 13, versículo 45, Jesus nos ensina outro princípio de viver no reino dos céus. Ele diz: ora, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que buscava boas pérolas. E aí o resto da história vai dizer que quando esse homem encontra essa pérola, ele vai, ele vende tudo o que ele tem para ficar com essa pérola. Amém? Para entrar no reino de Deus, Deus precisa ser a maior riqueza que você tem na sua vida. Enquanto você trocar Deus por qualquer outra pessoa ou por qualquer outra coisa, você não está dentro do reino de Deus. E muitas vezes nós trocamos Deus por nós mesmos. Nós dizemos assim: ah, mas se eu realmente entrar no reino de Jesus, então Jesus vai querer mandar em mim. E se Jesus mandar em mim, Ele vai querer que eu renuncie a tal coisa que eu não quero, que eu não gosto. Então fique fora. Mas a consequência virá. Porque quando Jesus estabeleceu o seu reino na terra, a minha pergunta para você é: de que lado você vai estar? Por acaso alguém pode vencer Jesus? Algum exército pode vencer Jesus? Jesus já perdeu a batalha para alguém? Nós temos incontáveis histórias e testemunhos de como o Senhor Jesus, Ele vence a sua batalha diariamente na vida dos seus servos. Recentemente eu estava relendo a história de um testemunho de um irmão que foi preso na Rússia comunista e não podia se pregar a palavra ali, e aquele irmão foi levado para a Sibéria, que é um dos desertos mais gelados do mundo, se não for o mais gelado do mundo. E ele foi levado até um lugar ali na Sibéria em que a temperatura era tão baixa que muitos dos soldados que estavam indo levar ele morreram. E estes soldados que levaram ele estavam bem agasalhados, estavam com grandes casacos, duplos casacos, triplos casacos, dentro de carros, aquecendo-se a todo tempo, e eles não suportaram. E sabe como foi que eles levaram esse irmão para lá? Nu. E colocaram ele dentro de uma cela, e a cela não tinha chão. A cela foi construída em cima do gelo, e eles colocaram ele ali nu dentro da cela, e ele ficava o dia e a noite pisando no chão, deitado no chão, sem comer. E eles terminaram soltando o irmão, porque ele nem morreu de frio, nem de sede, nem de fome.
O irmão conta no seu testemunho que quando ele começava a falar com o Senhor, a presença de Deus o aquecia. E Jesus aparecia muitas vezes para ele, e Jesus dizia: eu sou o pão da vida, e eu sou a água da vida. E por causa disso, aquele homem não morreu nem de sede, nem de fome, nem de frio. Então, por que as pessoas pensam de alguma maneira que elas podem vencer a Jesus? Jesus não pode ser vencido por ninguém. Quando o mataram, ele permaneceu 3 dias no túmulo. Seu espírito desceu até o Hades, encontrou as outras pessoas mortas. Ele mesmo chutou os portões do Hades, saiu, voltou para o seu corpo, levantou-se e depois se apresentou aos seus discípulos e disse: agora vão e preguem este evangelho do reino em todo o mundo, porque eu venci a morte. Ninguém pode vencer o Senhor Jesus. Nada pode vencê-lo. Então, esse negociante de Mateus 13, versículo 45, ele está negociando pérolas. E quando ele encontra a pérola de grande valor, que é a vida no reino dos céus, ele diz: agora eu tenho que abandonar tudo que esteja no meu caminho. Você está entendendo essa mensagem? Você tem que tirar tudo do seu caminho que atrapalha de você viver uma vida com Deus. Não interessa se você ganha vantagem naquilo ali, porque a vantagem que você ganha naquilo ali vai se acabar quando você morrer. Mas no dia que o Senhor estabeleceu o seu reino aqui na terra, eu quero saber onde é que você vai arrumar um seguro, um passaporte, uma pólice, dizendo que você tem direito de entrar na cidade celestial. E muitas vezes as pessoas têm abandonado a Deus. Eu não posso ir agora não, ou não vai dar para eu ir agora, porque a minha mãe, ela tinha uma religião assim, e sabe, eu não posso entristecer a minha mãe. Deus é maior do que as nossas mães. Essa é uma verdade muito dura de se ouvir. Eu não posso entristecer meu pai, porque ele não aguentaria saber que agora ele tem um filho crente. Deus é maior do que o seu pai. E agora eu me lembrei de um testemunho de um muçulmano, ex-muçulmano africano, que se converteu. E quando ele se converteu, o pai dele disse: você sabe qual é a lei da nossa tribo? A nossa lei islâmica para quem entrega a sua vida ao Deus dos cristãos. Ele disse: sei. Morte por envenenamento. Ele disse: ótimo, vamos lá fazer a cerimônia. E quando ele chegou lá, dizem que o veneno que eles bebiam bastava encostar na boca, já começava a causar uma série de corrosões por todo o corpo, e a pessoa perdia os sentidos e morria. E deram àquele jovem várias bandejas daquele veneno, e ele continuava vivo. E por fim o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a tribo teve que se render ao Deus Todo-Poderoso, que controla a vida e a morte. Se você está receoso de entristecer alguém ou de perder alguém, porque a pessoa está no caminho e não quer que você siga a Deus, não quer que você faça parte disso aqui, não tenha medo. Deus é muito maior do que essa pessoa. Ele vai arrastar ela até aqui, porque Ele tem poder para isso. Nunca conheci ninguém que tenha vencido essa guerra contra Deus. Mas esse princípio da palavra de Deus, de que quando a gente encontra essa pérola de grande valor que é o Evangelho, irmãos, nós precisamos abrir mão de tudo, tudo.
para estar dentro do reino de Deus. E muitas pessoas que já entraram no reino de Deus, muitas vezes estão cometendo pecados graves, porque abandonar o Senhor é um pecado grave, a partir do momento em que você começa a pensar na possibilidade. Amém? E às vezes o crente, ele não está vigilante, aí alguém chega para ele e diz assim: eu tenho um negócio para você, que pode trazer muita vantagem financeira para você. Agora é o seguinte: aqui você só trabalha comigo se sonegar imposto, mas é 25 mil. Aí o crente vem aqui e faz: fui abençoado pelo demônio. No reino de Deus não é assim. Nós não trocamos a nossa boa e grande e poderosa pérola maravilhosa, a mais importante de todas, por nenhuma outra pérola, ainda que traga muita vantagem. Essa vantagem é momentânea, é terrena, é passageira. Mas o ser humano, ele vive, como eu dizia ontem, o ser humano vive a síndrome de achar que essa vida é eterna. E muitas vezes vai empurrando essa decisão para frente. Quando eu ficar mais velho, quando eu ficar mais velho. Você não sabe se vai ficar mais velho. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus nos traz outro princípio do que é viver no reino de Deus. Ele diz assim: eu te darei as chaves do reino de Deus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Você crê nisso? Aqui Jesus está falando que quem habita dentro desse reino vive uma vida de oração. Amém? A você e a mim foi dado o poder de ligar e desligar aquilo que nós quisermos na terra, e será ligado e desligado nos céus. Amém? Mas muitas vezes, irmãos, a preguiça espiritual é muito grande, a fraqueza espiritual é muito grande, a negligência com os princípios anteriores é muito grande, e aí dificulta a vida de oração. Amém? Fica difícil para mim pregar, cantar, orar principalmente. Orar principalmente. Porque pregar, cantar, tem muitos hipócritas que pregam e cantam todos os dias nas igrejas por aí. Amém? Mas a oração, ela não admite hipócritas. A oração, ela não recebe hipócritas. Não tem como você ser hipócrita na oração, porque ali é só você e Deus. Você vai mentir para Deus como se Ele não soubesse quem você é? Ou você vai se ajoelhar dizendo: Deus não está vendo não o que eu fiz na semana passada? No reino de Deus, o princípio da oração é um fato, faz parte da sua vida. Como eu sempre falo aqui, e eu falo novamente, eu sempre vou morrer falando isso: se você não ora, não diga a ninguém que você é crente, porque você vai passar vergonha. Amém? Se você não vive uma vida de oração, não diga a ninguém que você é crente, porque você vai passar vergonha. Muitas vezes alguém vai precisar espiritualmente de você, e você vai passar vergonha, porque não vai estar preparado. E você, como crente, dizendo que carrega Jesus em seu coração, você tem que estar preparado para toda boa obra. Amém? Ou você acha que os pregadores que sobem aqui em cima simplesmente preparam um texto e falam tudo que tem dentro da sua cabeça? Não, é o Espírito Santo que fala com o seu povo. Ou você acha que quando você louva aqui e as pessoas são transformadas aí, isso acontece porque a sua técnica vocal é muito boa? Não, isso acontece por causa do Espírito Santo. Tudo que acontece na igreja acontece por causa do Espírito Santo.
somos apenas instrumentos, canais. Amém? E nós temos que entender que um princípio importante para eu realmente fazer parte do reino é o poder da oração, é a vida de oração. Eu só sou um crente de verdade se eu vivo uma vida de oração. Se eu não vivo uma vida de oração, eu não tenho poder contra o pecado. Se eu não vivo uma vida de oração, as pessoas na minha casa não vão se converter, mas de maneira nenhuma, nem se incomode. Se você não ora em casa, ninguém na sua casa nunca vai se converter, nem se assuste, não vai acontecer, amém? Mas se você ora, Satanás ele é derrotado desde o momento em que você entra em casa, ele já começa a ser derrotado. O diabo ele não ataca crente que, sabe irmãos, sabe muito da Bíblia. Eu conheci muitas pessoas. Uma vez eu conheci um cara, morava aqui atrás quando ainda não tinham feito essa reforma nessa pista aí. E eu fui na casa de um cara que eu fiquei com inveja da coleção de livros de teologia que ele tem. Eu acho que não cabe aqui, aqui não cabe. E eu perguntei, que igreja o senhor frequenta? Ele disse, não sou crente. Eu digo, então nesse mundo só existem duas pessoas com tanto conhecimento bíblico e que não são crentes, o Senhor e o diabo. Eu disse, o senhor já leu tudo isso aqui? Ele disse, já. Eu disse, o senhor ainda não se convenceu que precisa se arrepender? Porque, irmãos, não adianta saber, você tem que crer, amém? Não adianta saber, você tem que viver, amém? Porque muitas vezes chegam pessoas para a gente e faz assim, olha, fulano morreu, será que existe alguma esperança? Ele conhecia a palavra, o diabo também conhecia a palavra e foi expulso do céu. Conhecer a palavra não é suficiente, você tem que viver a palavra. Amém? Como eu disse, falar é fácil. Subo aqui, posso falar 2, 3 horas e ser um grande hipócrita, um mentiroso. Amém? Mas o cristão, ele prova a sua vida pelos seus frutos, pelas suas obras, pelo seu caminhar, pelo seu viver, pela sua comunhão dentro de casa, pela sua vida na igreja, pela sua vida em sociedade, a forma como ele faz os seus negócios, a forma como ele fala, a forma como ele pensa, a forma como ele olha para as pessoas, tudo indica que ele é um cristão. E um cristão que está dentro do reino de Deus, ele precisa viver uma vida de oração. Você pode ter o desejo mais forte do seu coração, eu vou abandonar determinado pecado que habita em mim, um determinado pecado que eu sei que eu caio constantemente, um pecado da ira, o pecado da glutonaria, seja qualquer tipo de pecado. Se você não ora, você não vai vencer. Você vai cair novamente, chorar, se arrepender e começar de novo, e cair novamente. E é por causa disso, irmãos, que tantas pessoas entram e saem da igreja, entram e depois diziam assim, eu não sei o que foi que aconteceu, mas de repente, irmão, eu me decepcionei com alguma coisa, e quando eu fui ver, eu já estava no mundo e estava muito engasgado até o pescoço, e agora eu não tinha mais coragem de voltar para a igreja, e nem tenho forças de ir lá na frente e me arrepender dos meus pecados, porque a falta da vida de oração não lhe deu forças para vencer o pecado, porque a falta da vida de oração fez ele ficar olhando para um e outro. Eita, olha como a irmã está olhando para mim, ela está olhando para mim, ela está me julgando. Irmãos, se nós estamos assim apavorados de passar por dificuldades, como é que nós vamos viver no mundo?
Se nós estamos apavorados de passar dificuldades, de alguém estar falando mal de nós, as pessoas estão falando mal de nós o tempo todo. Aqui eu sei que tem pessoas que estão dizendo assim, amém, que bênção por essa pregação, e outros estão dizendo assim, fanático, maluco, louco, imundo. Mas esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E eu prego esse evangelho do reino, ainda que custe a minha liberdade. Essa mensagem aí vai para o YouTube. YouTube vai escutar lá. Ainda que custe a minha liberdade, eu continuarei pregando ela. Porque eu sei que no dia que o Senhor Jesus voltar, aqueles que algum dia fizeram mal a um servo do Senhor, irão se dar de conta com um juiz muito terrível. Amém? Dê glória. Porque todos aqueles que um dia perseguiram você, riram, zombaram de você por causa da sua fé, no dia que eles se encontrarem com Jesus, eles vão pular de agonia e dizer, ai meu Deus, eu não queria ter feito aquilo. E a gente entra exatamente no ponto em que Jesus fala sobre esse princípio. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Crente, entenda uma coisa para você viver uma vida espiritual sossegada. Entenda isso aqui agora em nome de Jesus. Aprenda a não se defender. Amém? Não se defenda. Amém? Não estou falando de alguém que vem te esbofetear na rua, não. Aí se você não se defender, aí é realmente porque você tem algum probleminha. Eu estou falando de não se defender em relação às situações da vida. Às vezes você está aqui dentro, você tem que entender que aqui dentro existem pessoas que estão sendo tratadas. Existem pessoas aqui que estão com uma carga imensa de demônio nas costas. Elas entram e saem, entram e saem, entram e saem. Os demônios estão lá fora, esperando que ela saia para subir de novo nas costas dela e fazer o inferno lá na casa dele. Amém? Você precisa entender que essas pessoas recebem setas malignas constantemente, porque a única pessoa que quer ver a sua fé destruída é o diabo. Amém? Então pare de ficar com mimimi. Ninguém fala comigo, vá lá e fale. Jesus disse assim: aquilo que você quiser que as pessoas façam a você, faça primeiro. Amém? É muito fácil ser amado. Ser amado é maravilhoso. Mas amar é difícil, porque quando você ama alguém, você tem que se doar. Às vezes você tem que enfrentar a cara antipática da outra pessoa. Às vezes você tem que enfrentar que a outra pessoa está te dando um escanteio. De toda forma você continua amando ela e se aproximando dela, até que a vida dela seja transformada. Amém? E nós como crentes somos chamados para isso. Com toda a paciência, com toda a mansidão, aguardar, esperar, continuar, aguardar, esperar, continuar, semear a palavra e de novo continuar esperando, orando, pedindo a Jesus que transforme o coração e pregando de novo, mas aprenda isso na sua vida para que você tenha uma vida espiritual sossegada. Aprenda a não se defender. Amém? Porque quando o crente não se defende, sabe quem é que defende ele? Jesus. Aí a defesa de Jesus é a melhor que existe. E quantas vezes, irmãos, nós cometemos erros graves no passado, durante a vida, no dia a dia, porque muitas vezes a gente quer se defender. É alguém que do nada chega e conta uma calúnia mais maldita desse mundo contra a sua vida, inventa uma história que você diz: meu Deus, o que passou pela cabeça dessa pessoa para ela fazer isso comigo? Eu vou lá tirar uma satisfação com ela agora. Se você vive no reino de Deus, quando acontecer isso com você,
para que você tenha uma vida espiritual sossegada. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e diga isso para Jesus. Porque o diabo, ele levanta duas pessoas, mas quando o crente ele não está amadurecido espiritualmente, ele só olha para uma. Mas o diabo levanta duas: a que diz a calúnia e a que vem contar. Amém? A que veio contar é tão maligna quanto a que falou a calúnia. Amém? Se você é perseguido, se você sofre, se você é caluniado por alguém, se você sabe, de alguma forma alguém te persegue, aprenda a não se defender. Jesus disse: apenas ore por essa pessoa, porque a melhor coisa é quando Jesus, Ele mesmo, trata a pessoa. Quando a gente passa por uma situação de perseguição, por uma situação de calúnia, por uma situação em que alguém faz algo contra nós, e a gente pega e leva aquilo para Jesus, Jesus começa a trabalhar numa circunstância em que aquela pessoa vai precisar de você, para que ela se arrependa, se humilhe, venha e peça perdão e diga: agora me ajude. E eu me lembrei de uma história bem antiga, que passava num programa de televisão, não sei se ainda existe, mas Casos de Família. E tinha lá uma história de uma sogra que ela odiava muito a sua nora, porque a sua nora era uma mulher negra e a sua sogra era uma mulher branca. E essa mulher, ela perseguia, falava mal, dizia para o filho dela: tira essa mulher daqui, essa mulher não pode fazer parte da nossa vida, essa mulher, ela não pode se sentar na nossa mesa, ela não é igual a nós. E o tempo foi passando, essa nora nunca revidou, entrava, sorria, falava com ela, amava ela, mas ela era antipática, odiava, e muitas vezes fazia muitas situações para tentar deixá-la envergonhada, somente por causa da sua raça. Sabe o que aconteceu? Num belo dia, ou na verdade num dia muito feio, esta sogra descobriu que tinha leucemia. Testou marido, testou filho, testou irmã, testou tia, testou pai, testou mãe. Ninguém tinha um sangue que prestava para doar. Sabe quem tinha? A nora. Jesus faz assim quando a gente aprende a não se defender. Quando a nora salvou a vida dela, porque ela poderia simplesmente dizer: não, o sangue é meu, tô nem aí, né? Mas ela disse: não, eu vou dar o sangue à senhora, eu vou doar a medula para a senhora. O crente faz assim também, amém? O crente aprende a não se defender se quiser viver uma vida no reino de Deus. Aí outro princípio em que Jesus ele fala aqui em Mateus capítulo 22, versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Crente, preste atenção numa coisa, e aí isso aqui a gente não precisa nem falar, que o pastor ele está sempre muito animado, amém? É o lema da vida dele, e isso, irmãos, é um fruto do Espírito chamado alegria, amém? Esse princípio que Jesus ensina aqui em Mateus 22, 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou, diga celebrou. Todos vocês têm que celebrar as bodas do Filho de Deus, porque Ele é rei, Ele venceu, e um dia você estará com Ele nesse reino. Você já está com Ele nesse reino agora. Quando você sente a presença do Espírito Santo, você já pode sentir como é a alegria do céu de forma antecipada. Somente quem já sentiu a presença do Espírito Santo, eu não tenho como dizer a você como é a presença do Espírito Santo. Não tenho como descrever em palavras.
Mas o que eu sei é que quando a presença do Espírito Santo ela é sentida no meu e no seu coração, quando ele se move em nós, olha, irmãos, todos os poderes das trevas saem da nossa vida, a nossa vida é abençoada, nós sentimos a própria alegria de estar no céu, ali naquele momento. Quando o Espírito Santo, olha, existe uma coisa que é muito verdade, o momento mais feliz da vida de um crente é ele esperar a hora de chegar, a hora da sua oração. Porque a hora da sua oração é o momento em que ele vai sentir a presença do Deus, é que ele vai sentir a alegria dos céus. E existem muitos crentes que estão dentro desse reino e estão precisando recuperar a alegria que um dia o Espírito Santo pôs na sua vida, mas que por causa de alguma coisa o diabo roubou a sua alegria. Mas nesta noite o Espírito de Deus devolve a alegria para o seu coração, para que você volte daqui celebrando a presença de Deus e a sua participação no reino dos céus. Todo crente tem que ser um manancial de alegria. Todo crente, ele tem que estar, ele tem que viver uma vida alegre, satisfeita, plena no Senhor. Mesmo em dias difíceis, porque ele sabe que todas as dificuldades passarão, mas a palavra de Deus e Jesus nunca passarão. Mateus capítulo 13, versículo 47. Igualmente o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda sorte de peixes. Uma coisa que você precisa entender e que eu preciso entender é que quando o Senhor ele estabelece o seu reino na terra, ele lança a rede assim, ó. Aí essa rede ela pega todo tipo de peixe. E aí quando o pescador traz a rede para a beira da praia, ele começa a olhar. Esse peixe aqui tá bom, esse peixe já estava morto. Isso aqui é sargaço, lixo. Se jogar a rede na praia de Olinda é pior ainda, né? 1% de peixe, 50% de saco de pipoca. Se for em Paulista é 90% de sargaço e 1% de peixe. Mas a palavra de Deus diz que o reino dos céus é semelhante a uma grande rede lançada ao mar que apanha toda sorte de peixes. Eu quero colocar você hoje diante de uma bifurcação. Amém? Eu não gosto de pregar a palavra de Deus e não colocar as pessoas diante de escolhas. Eu gosto de colocar as pessoas diante de escolhas, porque Jesus nos coloca diante de escolhas todo o tempo. E nessa noite eu quero colocar você diante de uma escolha. Preste atenção. Você não está aqui no mundo para arrecadar dinheiro, não. Você não está aqui no mundo para arrecadar um monte de patrimônio, não. Você não está aqui no mundo para ser um homem rico, não. Você não está aqui no mundo apenas para todo sábado você parar e fazer uma festinha na sua casa com seus amigos. Não é isso que você veio fazer aqui. Você está aqui porque Deus está esperando só uma coisa de você. Todo mundo para Deus quando nasce tem um relógio. Uns nem nascem. Outros nascem e morrem cedo. Outros nascem e morrem velhos. Mas de todos Deus fica apenas aguardando que você faça uma coisa. Que você se decida de que lado você está. Porque o reino de Deus lançou a rede. Se você está aqui hoje, é porque de alguma forma a mensagem do reino dos céus ela já chegou na sua vida um dia. Que tipo de peixe você é? Amém? Se entregue para o Senhor nessa noite, porque Jesus está bem próximo. E aí passamos para o outro ponto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Novamente Jesus fala do reino dos céus.
Então, é aquela coisa, não adianta só chamar Jesus de Senhor. É o que eu venho dizendo aqui durante toda essa pregação. Eu posso subir aqui e falar muitas coisas bonitas e ser um hipócrita, um mentiroso. Amém? E aí Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Amém? E como é que eu faço a vontade do Pai? É todo dia quando eu saio de casa, você tem que ir lá no seu quarto, fazer a sua oração e dizer: Senhor, guie o meu dia, porque eu sou filho seu e eu só quero fazer a vontade do Senhor. É quando você se deparar com o pecado, você dizer: está fora pecado. É quando você se deparar com a tentação, você chutar a tentação e dizer: está fora a tentação. A minha vida com Deus é mais importante. Tudo isso aqui vai se acabar. Esse prédio vai se acabar. Essas cadeiras vão se acabar. Tudo vai se acabar. Mas a sua alma é eterna. E você precisa dar conta dela a Deus. Ninguém, nem nada não pode apagar os seus pecados diante de Deus a não ser Jesus. Não existe outro Deus, não existe outro santo, não existe outro advogado, não existe um juiz. STF não pode te absolver diante de Deus. Mas a Bíblia diz que existe um advogado justo, Jesus de Nazaré, que pagou o seu e o meu pecado. Ele pagou a sua dívida. Preste atenção, todos nós temos uma dívida diante de Deus. É claro que nós temos defeitos, nós temos erros, nós temos uma dívida diante de Deus. Eu tenho uma dívida diante de Deus. Mas quando Jesus diz assim: Yuri, eu paguei a tua dívida, eu disse: amém, glória ao Senhor, eu aceito o seu pagamento, Senhor Jesus, porque eu não tenho como pagar. Você não tem como pagar. Nenhum outro Deus pode pagar por você. Sua esposa não pode pagar por você. Seus filhos não podem pagar por você. Seus ancestrais não podem pagar por você. Ninguém pode. Jesus disse: ninguém pode ir ao Pai se não for através de mim. Ainda que o mundo odeie essa verdade, porque ela toca em nossas vidas, dizendo que nós temos que nos arrepender, mas ninguém vai ao Pai, ninguém entra no reino dos céus se não for por Jesus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Crente que já entrou no reino dos céus, existe um princípio básico para todo aquele que já está dentro do reino. Você tem que buscar óleo para a sua lâmpada. Sabe por quê? Sabe o que acontece quando você não busca óleo para a sua lâmpada? Sabe o que acontece? Você entra aqui, aí Satanás olha assim para você e diz: ih, rapaz, entrou ali. Sabe o que eu vou fazer com a família dele? Destruir. Vou fazer ele passar uma grande vergonha. Vou fazer ela passar uma grande vergonha, para que depois todos digam: entrou e saiu e agora está pior do que antes. Porque não buscou o óleo, o azeite, a vida verdadeira com Deus. Amém? Carregue isso com você essa noite em nome de Jesus. Entrar aqui dentro desse prédio não me salva e nem salva você. O que salva você é você viver com Jesus lá onde você está. E para finalizar, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Todo crente que entrou no reino dos céus é um semeador. Amém? E todo crente que diz que faz parte do reino dos céus, ele semeia a boa semente para outras pessoas. Amém? Hoje é um culto de missões, hoje é um culto missionário. Todos são semeadores. Todos que um dia entraram nesse reino são semeadores. Não diga no seu coração: não fui chamado para isso, não tenho vocação para isso. Eu também não tinha para pregar. A primeira vez que eu preguei eu passei mal. Passei muito mal. Gaguejei muito, falei muitas palavras erradas. Eu estava completamente embaraçado. E quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímido.
Eu falo assim aqui, mas quando eu desço eu tenho até muitas vezes vergonha de levantar a cabeça. Mas por que eu falo? Porque de alguma forma o Espírito Santo faz com que esse princípio de semeador passe por dentro de mim e eu tenha que falar a palavra de Deus. Todo crente é um semeador. Não existe um crente que não é um semeador. Se você ainda não está engajado na obra de evangelismo, o Senhor, não eu, o Senhor está dizendo para você: ide e pregai o evangelho deste reino a todas as gentes, e então virá o fim. E para você que ainda não entrou no reino, não tem convicção se está dentro ou fora, em nome de Jesus, nessa noite, tome a sua decisão e se lembre que não escolher nada é já escolher um lado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.